Boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em cada coração. No Salmo 90, que foi escrito por Moisés e é tido como o salmo mais antigo, ele traz revelações importantíssimas. Primeiramente, ressaltando que Moisés foi um homem escolhido por Deus desde o ventre de sua mãe. Podemos retroceder um pouco mais. Quando Deus preparava Moisés para vir ao mundo, na verdade, ele escolheu os próprios pais de Moisés, ambos levitas. E quando essa união se efetivou, posteriormente, diante das adversidades impostas por Faraó, esse casal se mostrou digno da confiança do Senhor. Corajosos, destemidos, protegeram o bebê, contrariando o decreto de Faraó. E o bebê protegido era Moisés, que cresceu sob a proteção do Senhor e passou 40 anos no palácio, aprendendo toda a ciência, depois 40 anos lá no deserto, cuidando de ovelhas, e nesse período ele aprendeu a ser humilde, a ser obediente, a prestar serviços e, mais tarde, chamado por Deus para libertar o povo, ele tornou-se o maior líder espiritual de todos os tempos. Conduziu a nação de Israel por 40 anos no deserto. Tornou-se um homem realmente querido e amado por todo ser humano que teme a Deus e que ama o Senhor. Não há um mensageiro que não enaltece Moisés como um personagem digno de amor, de respeito, de consideração, pela vida que ele viveu. Resignou a muitas coisas, desprezou as riquezas, os privilégios que a vida lhe proporcionou para servir a Deus, sem se preocupar com as consequências que haveria de enfrentar. Nesta tarefa árdua, ele foi aprovado pelo Senhor. E então Moisés escreve essa oração, ou faz esta oração e a registra. E a oração tem uma característica muito importante e nós vamos trazer ao seu coração. Uma das coisas que Moisés procura mostrar é a eternidade de Deus. Deus é um ser eterno, não pela revelação que ele próprio faz, mas pela própria convivência que Moisés teve com ele. A Bíblia diz que Deus declarou a Arão e a Miriam: Moisés é um homem que eu falo com ele cara a cara. Ninguém teve esse privilégio na terra, somente Moisés. Ele foi o único ser que teve também a oportunidade de ver a glória de Deus e transfigurar-se em glória de uma maneira que a nação de Israel precisou pedir para que ele cobrisse o seu rosto. Tal era a expressividade da glória de Deus brilhando em sua face. Muito linda a história de Moisés, mas ele mostra então que Deus é um ser eterno e faz isso por experiência própria, no convívio com o Senhor, na intimidade da conversa com Deus, na relação íntima que ele teve com o Criador. Ele exemplifica sua eternidade. Não há nenhum Deus semelhante ao Deus de Israel. O Deus único que é vivo, poderoso e eterno. Esta é a primeira afirmativa de Moisés no Salmo 90. Depois Moisés também procura trazer
ao nosso coração, a partir do verso 3 até o verso 6, a fragilidade do homem, mostrando quão frágil nós somos, ainda que no nosso coração, por vezes, somos arrogantes, prepotentes, achamos que podemos, principalmente numa determinada faixa etária. O ser humano se julga grande, competente e capaz de tudo e acha que é independente e que pode autodirigir-se. No entanto, Moisés, com toda a sua experiência, com toda a sua bagagem espiritual, social, intelectual, e observando todos os feitos dos homens enquanto ele os conduzia, percebeu quão frágil é o homem, quão incompetente ele é em suas próprias ações e o quanto ele necessita de Deus. A terceira coisa que nós vemos nesse salmo também é que Moisés procura ressaltar a pecaminosidade do ser humano. Todo homem é pecador. A partir do verso 7 e 8, ele registra estas palavras da seguinte maneira: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbado. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados que estavam ocultos. Não há como esconder de Deus nenhum pecado, nem os que praticamos com a mente, nem com a nossa boca e nem com os nossos atos. Tudo está à vista dos olhos do Senhor e diante da sua luz. Portanto, querido, ele mostra com muita clareza: você não é ninguém sem a misericórdia do Senhor. E depois ele levanta exatamente a brevidade da vida. Quão frágil nós somos é um fato. Agora, quão curta é a nossa vida. Ainda que o homem alcance o privilégio de viver 90 ou 120 anos, como ele viveu, mesmo assim, isso diante da eternidade não significa nada. A palavra de Deus nos revela, através dela própria, que, preste atenção, 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. O que significa que quando você pensa que viveu 100 anos, você não viveu nem um dia no tempo da eternidade. Portanto, a nossa vida, ela é muito breve e não vale a pena você desprezar os conselhos da palavra de Deus, nem o seu amor, nem a sua misericórdia, nem a sua preciosa salvação em Cristo Jesus. E por fim, ele ressalta e pede a graça de Deus sobre o seu povo, a partir do verso 13 até o verso 17. Meu querido, ter sabedoria é um privilégio e nenhum ser humano pode ser sábio apenas usando o seu intelecto, porque a sabedoria do homem é loucura perante Deus, registra as Escrituras Sagradas. A verdadeira sabedoria procede do coração de Deus e é nos dada gratuitamente. Só precisamos orar e pedir ao Senhor, que é bondoso e misericordioso e a todos concede. Portanto, meu querido, guarde em seu coração: a eternidade de Deus é um ser eterno, grandioso, magnífico, extraordinário. Esse Deus bendito também compreende a fragilidade minha e a sua fragilidade. Ele sabe das vezes que nós pecamos e sabe que a nossa vida pode ser encurtada à medida que o desobedecemos. Mas esse mesmo Deus está pronto para nos salvar e nos redimir dos nossos pecados e nos levar para estar com Ele para todo sempre. Amém? Então vamos orar e dar graças a Ele. Bendito Deus, eterno Pai, obrigado por nos revelar tamanhas verdades, gloriosas verdades, benditas verdades, que nos faz refletir sobre a nossa fragilidade, Senhor, e a carente necessidade que temos de Ti. Olhe para nós com os Teus olhos de amor, de bondade e de misericórdia. Perdoa os nossos pecados
e ajude-nos a andarmos diante de Ti em sabedoria. Eu te peço essa bênção em nome do Senhor Jesus. Amém.